Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a cólera, que foi centro de muitas epidemias e pandemia, e de certa forma passou a ser uma pandemia também, porque em muitos lugares do mundo nós tivemos esse problema e ela de certa forma ela vai nascer, né, é uma bactéria que vai estar presente tanto nos alimentos como na água, né? Então ela geralmente é um problema da falta de saneamento e de higiene, né? Então ao longo da história nós tivemos muitos casos de uma epidemia de cólera e que muitas pessoas morreram por conta disso, né? Então isso é interessante que principalmente na antiguidade, né, na Idade Média e tudo, como não se cozinhava direito os alimentos, acabava tendo essa problemática da contaminação, né? Os principais fatores são o quê? As condições precárias de saneamento básico, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitas regiões dessa problemática, água que não tem um tratamento adequado para poder eliminar essas bactérias, a própria condição precária de higiene pessoal, né? Que a pessoa acaba que não tem uma higiene tão bem feita, né? Não tem consciência, né? Para poder ter uma higienização tanto pessoal como do seu entorno, né? Os alimentos que vão ser manipulados, né? Então muitas vezes isso acaba afetando muito o ser humano, que acaba sendo contaminado por uma coisa que era simples de combater, né? Deveria ser simples. E muitas vezes também peixes, mariscos que são mal cozidos e acabam passando também essa doença, né? Enfim, pode dar vários problemas, né, com a pessoa, que é fraqueza intestinal, necrose renal, enfim, queda de potássio no sangue, e a pessoa pode vir ao óbito, né? Geralmente é anexada a ideia de uma infecção intestinal, né? Por quê? Porque de fato a pessoa vai ter diarreia, né? Vai ter muitas dores, e isso acaba, se a pessoa não cuidar, não tratar logo no começo, vai acabar acarretando na morte da pessoa, né? Então, só para a gente ter alguns dados históricos, que eu acho que isso é mais importante para o nosso tema aqui, que por exemplo em 2015 teve um grande surto dessa cólera no Iêmen, da cólera. Por quê? Porque lá teve uma disputa entre os xiitas locais e as forças governamentais, e essas disputas, esses conflitos acabou destruindo o saneamento básico do Iêmen, e as pessoas passaram a se contaminar bastante com essa bactéria por conta da água contaminada, né? Então isso é interessante, ela sempre teve associada provavelmente à Índia, né? Ter surgido na Índia. E é interessante porque provavelmente em 1503 tem um livro escrito que se chama Lenda da Índia, de Gaspar Corrêa, que ele vai descrever, né, as pessoas que ficavam vomitando, sede de água, o estômago também ressecado, sentia muitas câimbras musculares, né? Os olhos ficavam turvos, que isso tudo é em decorrência dessa contaminação da cólera. Então ele foi à Índia e viu essa doença lá, e acredita-se que provavelmente ela foi difundida pelos europeus no mundo nesse contato, né, da Europa com o Oriente. A primeira pandemia dela, que atacou o mundo todo, provavelmente foi entre 1817 e 1823, né? Então recente, né? Faz pouco tempo isso. E ela veio provavelmente lá da região do Rio Ganges, né? Nós sabemos muitas vezes que o Rio Ganges é bastante poluído, né? E aí contaminou o norte da África, a Ásia e a Europa também, né? O próprio contato, né, do europeu com o Oriente acabou levando essa doença para a Europa, né? E depois foram para vários países da Europa, da América, e aí pronto, acabou gerando uma pandemia mundial nesse período de 1817 a 1823. Tem também a história muito famosa do médico inglês John Snow, né, que ele foi responsável por manter a Inglaterra livre dessa doença, porque ele entendeu essa problemática com a água, né? E aí ele passou a entender a importância do tratamento da água lá na Inglaterra, para não haver essa disseminação mesmo na Inglaterra da doença. E foi mais ou menos no século XIX.
Aí, enfim, região nordeste do Brasil, né, nós já registramos mais de 150 mil casos de cólera na década de 1990, só para você ter ideia, né? Talvez essa doença, a cólera, seja daquelas doenças que muitas pessoas morriam e não se sabia o porquê, né? Então, provavelmente na Idade Média ou até mesmo na Antiguidade, as pessoas morriam de uma forte dor abdominal, uma diarreia e não sabia o que era, e é provável que podia ser uma cólera, né? Só que a gente não temos certeza disso, mas é algo curioso, né? Em 1974 também, Portugal teve um surto que mais de 1.600 casos aconteceram lá. Enfim, 2015, a Organização dos Médicos Sem Fronteira tratou 35.500 pessoas com essa doença também, muita gente. E a OMS calcula, né, só para vocês terem uma ideia, que existe de 1,4 a 4,3 milhões de casos de cólera no mundo e que de 28 mil a 142 mil pessoas morram devido a essa doença todos os anos. Então é um número muito alto, né? Você imaginar que até 142 mil pessoas no mundo por ano podem estar morrendo por essa doença, que é simples de ser tratada, né? Diferente de outras doenças que nós precisamos desenvolver uma vacina, que precisa desenvolver uma tecnologia médica mesmo para combater. Essa não, essa é higiene, é ferver a água, é o cloro na água, enfim, tem várias formas de você combater isso, né? E é interessante que para identificar, né, tem aquele famoso teste que se faz dos clorifórmios fecais, né, para descobrir se tem ou não a presença dessa bactéria que gera a cólera. Enfim, então fica aí o recado de mais outra pandemia que nós tivemos no mundo e que é algo muito recorrente, né, muito recorrente mesmo, e que de faz tratamento, né, fácil correção e inibição, né, da contaminação dessa doença. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.